Bom dia a todos, esse é o Zap Futebol Clube, eu sou Altino Ventura e vamos hoje analisar a 13ª rodada, né, do Campeonato Brasileiro que se encerrou ontem, né. Uma rodada marcada por alguns clássicos regionais, né, uma goleada do Santos, que se consolidando na liderança, né, e alguns tropeços, né, de algumas equipes que estavam no pelotão da frente, né. Bom, vamos começar então pelos clássicos, né? Nós tivemos um clássico no Nordeste, né, das duas equipes cearenses, que são duas, o Ceará e o Fortaleza, com vitória do Vozão, né? E num clássico, num jogo que os dois times cearenses têm como objetivo principal efetivamente se manter na primeira divisão, né? Então era um clássico que tinha uma importância grande porque as duas equipes estavam muito próximas na tabela, né? E era uma oportunidade de todas as duas ganharem de um rival e dar uma descolada, né? E acabou que isso aconteceu em favor do Ceará. O Ceará deu uma descolada, chegou na primeira metade da tabela, né? E deixou o Fortaleza numa situação é, que ao sinal amarelo começa a se acender, né? O Fortaleza está fora da zona, ainda tem alguma gordurinha em relação ao Z4, mas o Fortaleza já vem em algumas rodadas demonstrando uma queda livre, né? Depois de um início bem promissor no campeonato, com o Rogério Ceni à frente, né? E o Fortaleza tem que ficar esperto, né? Tivemos também o clássico mineiro, né? Com Atlético e Cruzeiro, o Cruzeiro não poupando alguns jogadores, que vai ter um jogo decisivo com o Internacional pela Copa do Brasil, né? E o Atlético conseguiu se impor, ganhou um jogo importantíssimo. Além do clássico, o Atlético segue subindo na tabela, pleiteando entrar naquele pelotão da frente, né? O Atlético que tem a Sul-Americana em paralelo também, né? Que é até uma boa chance de título, né? A chave do Atlético favorece, né? E essa vitória foi importantíssima para o Atlético consolidar entre os primeiros colocados, né? E terrível para o Cruzeiro, que continua no Z4. O Cruzeiro está numa situação difícil, foi eliminado da Libertadores, tem uma Copa do Brasil essa semana decisiva, que é a grande chance do Cruzeiro retornar no que vem a Libertadores, né, se for campeão. Se for eliminado, vai ter que juntar os cacos, né, e encarar essa realidade de um brasileiro onde o Cruzeiro está muito mal, está no Z4, as rodadas passam, ele não consegue se afastar, tem elenco, todo mundo reconhece isso, mas o fato é que o campeonato está seguindo, e o Cruzeiro não sai da zona e alguns clubes que estão ali naquela briga também vão somando pontos, vão se afastando, né? Uma situação muito difícil. Tivemos também o Clássico Paulista, né? Lá em Itaquera, Corinthians e Palmeiras, né? Um empate 1-1, o Corinthians saiu na frente, o Palmeiras conseguiu buscar um empate. O Palmeiras se completa com isso o quarto jogo seguido pós-Copa América sem vitória, né? No brasileiro, né? Tinha uma gordura em relação ao Santos e ao Flamengo, essa gordura já não existe, o Santos agora já abriu frente. E o Palmeiras vai ter que enfrentar também as pressões, né? Já estão acontecendo pressões da torcida em cima do Filipão. O time caiu muito de produção, foi eliminado da Copa do Brasil, né? E agora com a Libertadores à frente vai ser o Grêmio, né? O desafio. Então, um desafio doméstico, né? Um Grêmio que o Filipão tanto conhece, né? Vamos ver como é que o Palmeiras vai lidar com essa turbulência. Lembrando que o Filipão tradicionalmente é um técnico que, quando a coisa sai um pouco da linha e existe uma pequena volatilidade, um pequeno desequilíbrio, ele costuma ter dificuldade de lidar com isso, né? Bom, como eu falei, o tropeço do Palmeiras ajudou muito o Santos, né? O Santos, que era o líder, venceu espetacularmente, conseguiu uma goleada de 6-1 em cima do Goiás, né? Repetiu o placar que o Flamengo já tinha aplicado ao Goiás, né? Na Vila Belmiro. Então o Santos abriu uma frente em relação ao Flamengo e ao Palmeiras, né? Está se beneficiando de ter uma competição só, está focado, né? E eu acho que o objetivo do Santos é tentar criar uma gordura para quando os outros clubes saírem das outras competições, o Santos ter uma vantagem de frente que possa saber administrar, né? Porque quando ficar todo mundo com uma competição só, a coisa tende a acirrar, né?
E o Goiás conseguiu a façanha, levou as duas maiores goleadas, o mesmo placar, né? Se mostra uma equipe muito oscilante, né? Faz até boas partidas jogando em casa, soma pontos no Serra Dourada, que aliás é uma tradição do Goiás, né? Mas está muito mal quando sai, né? É possível que até escape de um rebaixamento, ele está até bem posicionado na tabela, tem um jogo a menos, mas garantindo os pontos em casa, é possível que o Goiás até consiga se escapar com uma certa tranquilidade, mas precisa ficar alerta, porque essas goleadas, esses resultados desastrosos fora de casa costumam desestabilizar o ambiente, né, e gerar pressões, tá? Bom, tivemos também uma vitória importantíssima do Fluminense, né, no sábado contra os reservas do Inter, que também foram poupados para enfrentar o Cruzeiro amanhã pela Copa do Brasil, né? Então o Fluminense conseguiu ganhar finalmente, né? Somou 3 pontos, deu uma respirada e agora é observar, vamos ver se o Fluminense finalmente começa a reagir no campeonato e somar pontos, não se preocupar só em jogar bonito, um futebol vistoso, solto, propositivo, mas que também tenha pelo menos alguma eficiência de somar pontos, que é o que o Fluminense precisa no momento. Olhando a tabela, a situação do Fluminense não é boa, né? Tivemos uma vitória importantíssima também do Botafogo, né? Fora de casa contra o Avaí. O Avaí realmente já pediu a passagem, o bilhete para a Série B do ano que vem, né? Eu não vejo como, não venceu nenhum jogo, né? Vai terminar quase o primeiro turno todo sem vencer. É uma situação muito difícil. Era um confronto direto, porque o Botafogo vinha também em queda, oscilando, mas com essa vitória o Botafogo se firmou, se afastou mais da zona contra um concorrente direto. O Botafogo dá mostras que, apesar de todos os problemas financeiros, desequilíbrios no elenco, o Botafogo vai conseguir escapar e ficar até bem posicionado. Pode até sonhar de repente com uma Sul-Americana, algo assim, né? Tivemos também um empate ontem, né, do Chapecoense com o Grêmio, né, um 3-3, o Grêmio saiu na frente, a Chapecoense conseguiu a façanha de virar dentro do Olim, lá dentro da Arena Grêmio, né, e buscou sustentar, a pressão foi muito grande do Grêmio, né, o Grêmio conseguiu empatar, né, e no final ainda teve um lance polêmico. A torcida do Grêmio pediu pênalti, o juiz a princípio marcou, depois recuou, né? A situação ficou bem insegura no estádio, ninguém sabia o que ia acontecer, enfim. Acabou que o árbitro voltou atrás, não deu o pênalti e a Chapecoense tomou um importante ponto, né? Quer dizer, antes do jogo, um ponto lá dentro seria comemorado, sem dúvida nenhuma, mas considerando o desenrolar do jogo, que a Chapecoense conseguiu até a virada, né? E estava à frente, esses 2 pontos vão fazer falta lá na frente para o time catarinense, para escapar do rebaixamento. Mas, de qualquer maneira, somou ponto, que é o que é importante para os clubes que vêm lá de baixo, né? E tivemos um terrível 0-0, né, em Cariacica. O Vasco tirou o jogo de São Januário, né, e jogando com o CSA, né? O CSA até mais perto de vencer no final da partida. E o CSA, assim como a Chapecoense, também lá na zona do rebaixamento, somou mais um pontinho. E o Vasco, que tinha pretensões de aproveitar esse jogo contra um time do Z4 para descolar mais, somar 3 pontos, foi freado. O Vasco está ali, viu o Fluminense se aproximar, tem o Fortaleza ali meio estacionado, né? O Chapecoense e o CSA somaram um pontinho, o Botafogo descolou. Então, esse cenário do rebaixamento pode começar a ganhar novos coloridos, né, nas próximas rodadas. Vamos observar e vamos analisando, né? E, por fim, tivemos um jogo adiado que não houve, que foi o Atlético Paranaense e São Paulo. Enfim, teve uma rodada, um jogo a menos, né? E vamos aguardar, né? E vamos deixar sempre aquela nossa pergunta: se vocês acham que o Santos vai seguir nessa batida e vai aumentar essa gordura aí, em relação ao Flamengo e o Palmeiras, né? Aliás, nem comentei o jogo do Flamengo também, né? Aquela tragédia, né? O Bahia conseguiu um 3-0 no primeiro tempo, com direito a 3 gols do centroavante, né? O Flamengo muito mal, o Flamengo nitidamente mal escalado, na medida em que fez um jogo desgastante física e emocionalmente contra o Emelec na quarta-feira, levou para os pênaltis, foi um desespero do Maracanã. Quer dizer, jogadores extenuados, vários lesionados, cansaço muscular,
Então Jorge Jesus claramente errou de escalar certos jogadores, deveria ter poupado, deveria ter posto um time mais de reserva, mais alternativo, botou o titular, desgastou, tomou 3-0, né, para a alegria da torcida baiana, e o Bahia também mais ou menos uma posição ali de meio de tabela, né? Enfim, então vamos aguardar, né, o desenrolar aí das próximas rodadas e vamos analisar e vamos ver se o Santos mantém essa gordurinha. Forte abraço, galera.